pessoal, meus alunos, amigos e apoiadores aqui do meu canal. Hoje eu preparei uma aula especial para vocês, um resumo sobre indivíduo e sociedade, tá? Então essa relação do indivíduo com a sociedade. É importante nós notarmos na sociologia que o individual e o comum, eles estão separados, lógico, mas ao mesmo tempo nós vivenciamos a nossa vida coletiva e individual ao mesmo tempo, né, no conjunto social. Então uma coisa é aquilo que nós vamos fazer enquanto agentes individuais e outra coisa é quando nós assumimos posturas coletivas. Nós temos que dividir o espaço público, a praça, a rodoviária, o metrô, o ônibus coletivo, o trânsito. E aí nós vamos entender que existem algumas regrinhas, né, que nós precisamos cumprir dentro do conjunto social para que a gente não destoie daquilo que também é direito e oportunidade de quem vive com a gente no mesmo ambiente social. Então, é importante nós notarmos que a ideia do hábitos que o Pierre Bourdieu fala para nós é exatamente nesse sentido. O hábitos são as características próprias, pessoais, subjetivas que cada um de nós indivíduos possuímos dentro do coletivo, né? Isso é o hábitos. Então nós vamos adquirir esse hábitos na convivência, nós vamos adquirir o hábitos através do processo de socialização, mas cada um de nós temos uma responsabilidade, temos uma personalidade, e é através dessa personalidade própria, individual, por conta dos lugares que vivemos, os livros que lemos, as escolas que estudamos, a família que nos educou, as escolas pelas quais nós passamos, é através daí que vai formar o hábitos de cada um de nós. Então, o hábitos são as características subjetivas dentro do coletivo, né? Isso é importante a gente observar. Então, os acontecimentos exteriores a nós, né, ele atinge o indivíduo em cheio, né, pandemia, perdas, guerra, tudo isso de uma maneira ou outra vai nos impactar enquanto indivíduos. Nós vamos carregar dentro da nossa história os elementos de alegria, de sofrimento, de perdas, de ganhos que nós acumulamos ao longo da nossa trajetória. Então é importante a gente observar esses elementos, tá bom? E aí agora nós vamos ver aqui uma visão distinta de cada um desses principais sociólogos para nós iniciarmos nesse primeiro vídeo essa relação entre o indivíduo e a sociedade. O primeiro que nós separamos aqui é o Karl Marx. O Marx não é muito difícil a gente entender o que é a visão de relação do indivíduo com a sociedade. Para ele, é muito mais do que uma relação do indivíduo com outro indivíduo, ou do indivíduo com um grupo social. Para o Karl Marx é também uma relação de classe, é do patrão com o empregado, é do senhor feudal com o servo, é do patrício com o plebeu, né? Então, é mais do que simplesmente uma relação de indivíduos ou do indivíduo com a sociedade. Ela é também uma relação classista. As condições, então, que vai permitir esse relacionamento de classe é estabelecido dentro do próprio convívio social, dentro da divisão de classe, da questão educacional, da questão política, da visão política econômica, ou mesmo da nossa condição econômica. Definindo qual é a classe que nós fazemos parte, nós vamos estabelecer qual é o nosso lugar nessa relação social, né? Uma relação de quem mantém o controle dos meios de produção, como por exemplo a burguesia, e do outro lado nós vamos ter o proletário, que é aquele que não detém o controle e é obrigado a se subjugar à vontade da burguesia. Essa então é a visão da relação do indivíduo e sociedade para o Karl Marx. É muito mais então do que uma relação entre indivíduos ou do indivíduo com a sociedade. É também uma relação classista. É uma relação que vem carregada de política, vem carregada de decisões econômicas, vem carregada de ideologias, vem o domínio e o controle da mídia, o controle e a manipulação da educação, e a maneira como uma classe acaba tirando vantagens dessa relação dentro do conjunto social. Essa é a visão que o Karl Marx tem do indivíduo com a sociedade.
Mais um dos pensadores aqui, o Norbert Elias. Norbert Elias, um pensador que tem caído muito nas provas ultimamente, né? Morreu há pouco tempo, aí na década de 90. E no livro dele, o Norbert Elias, no livro A Sociedade dos Indivíduos, ele vai falar para nós que os indivíduos, né, nós indivíduos, nós podemos possuir as características humanas que nos distinguem dos animais tidos como irracionais. E por que nós assimilamos características ditas humanas? Exatamente por conta do convívio social. As meninas lobo, a Kamala e a Mala, que foram encontradas na floresta depois de aproximadamente 11 anos de idade, por que não adquiriram formas e características propriamente humanas? Não falavam, não ficavam de pé, né? Não comiam usando talheres, não falavam a nossa língua, não conseguiam dominar a escrita, tinham enorme dificuldade para lidar com o barulho da cidade quando foram levadas para o ambiente urbano, exatamente porque não viveram no ambiente social, no ambiente coletivo, no ambiente humano. Então, onde que nós adquirimos a capacidade de amar, a capacidade de sentir empatia, a capacidade de falar, a capacidade de pensar, a capacidade de produzir atos e gestos de solidariedade? É exatamente dentro do conjunto do arcabouço social, de acordo com a visão do Norbert Elias. Então, só é possível trabalhar, estudar, divertir-se em uma sociedade que tem uma história, que tem uma relevância à construção de uma cultura. Né? A cultura, a educação, o processo legislativo, a norma, a ética, a moral, os valores religiosos, tudo isso compõe o grande conjunto que torna o ser humano um indivíduo, né? Marcado por características humanas, pela fala, pela responsabilidade, por gesto de carinho, de solidariedade. Então é importante a gente notar que para o Norbert Elias, a construção do ser humano, do ser social, é dentro do ambiente social. É a sociedade, da maneira como elas passam, como ela passa para nós no processo de socialização, valores, educação, princípios, normas, que nós vamos nos formando enquanto agentes humanos, né? E é também por isso que dentro dessa visão distorcida ou de uma formação distorcida do conjunto social, sobretudo quando a família não conseguiu fazer muito pelo indivíduo em termos de formação educacional, moral e ética, que nós também vamos ter indivíduos distorcidos do ponto de vista das características humanas, né? Com muita dificuldade de serem solidários, com dificuldade de ter empatia pelo próximo, com muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ter uma relação de alteridade com o outro, né? De entender que o espaço social tem que ser dividido e eu também preciso respeitar a construção do espaço do outro, né? Eu não posso ser, vamos dizer, folgado a ponto de tomar espaço ou de invadir espaço ou de tirar também a liberdade dessa construção coletiva da nossa humanidade, né? Nós precisamos do outro para nos construirmos enquanto seres humanos e precisamos oferecer ao outro as capacitações necessárias para que ele ou ela também se reconheçam como seres humanos. Então é importante essa via de mão dupla entre o indivíduo, a sociedade nos passando características humanas e nós devolvemos à sociedade um feedback com características humanistas, com características de responsabilidade, de amor, de ética, de moral, de empatia, de alteridade, de respeito mútuo, para que a gente construa uma sociedade autenticamente humana, melhor, mais progressista e cada vez mais preocupada em construir um sonho coletivo de felicidade. Isso é uma visão importante, aprimorada da obra do Norbert Elias, somando aqui algumas características também do Pierre Bourdieu e também do Karl Marx, em termos da responsabilização do outro, que eu também carrego com as minhas atitudes, com as minhas escolhas e com os meus gestos. Às vezes eu escolho algo para a sociedade pensando só em mim e vou trazer uma tragédia social, né, para o coletivo. Eu faço uma escolha pensando no meu interesse e vou trazer uma série de avalanches de consequências ruins para a sociedade, que por conta da minha escolha mal sucedida vai ter que marcar, por exemplo, um governo ruim, um governo inconsequente, um governo que não vai fazer por essa sociedade aquilo que ela precisa por seu autêntico desenvolvimento.
Então nós também precisamos nos comprometer com o outro, através das nossas atitudes, escolhas, daquilo como agimos, pensamos e traduzimos comportamentos concretos como seres humanos nessa sociedade. Senão nós vamos ser só agentes mecânicos, reprodutores de um mecanismo ideológico, muitas das vezes que reproduz só violência, só individualismo, só incompreensão, só intolerância, fazendo com que essa sociedade perca gradativamente essas características da humanidade e se torne cada vez mais apodrecida, doente e distante de realizar o ser humano enquanto agente social que busca a sua felicidade também no coletivo. Tá? Isso é importante a gente pensar. Aí agora o Pierre Bourdieu, mais uma vez focando no hábitos, né? Então o hábitos próprio que cada um de nós temos, ele é construído a partir do momento que nós nos relacionamos com outros universos. Os vários grupos, família, trabalho, igreja, o grupo de lazer, o grupo de amigos, o grupo do meu condomínio, os vários grupos que a gente relaciona, é a partir dessas várias relações e interseções que nós adquirimos um hábitos próprio. Lembrando mais uma vez, como eu disse no início do nosso vídeo, que o hábito são as características subjetivas que nós desenvolvemos dentro do coletivo, tá? Os conceitos e os valores, né, dos indivíduos têm uma relação com o lugar que a gente ocupa na sociedade, né? O discurso em razão do lugar em que eu ocupo, né? Se eu passei por perdas, por dores, por isso, por aquilo, eu tenho uma noção melhor para avaliar. Se eu nunca passei por nenhum desses problemas, eu não tenho a mesma condição de fazer uma avaliação sucinta e perfeita a respeito daquilo que o outro está passando. Né? Então, exemplos vários a gente tem na sociedade. Se eu não sou mulher, se eu não passo fisiologicamente por aquilo que o organismo feminino passa, eu não tenho como avaliar se é ou não ruim, por exemplo, a menstruação. Se uma mulher que possui crises disso, daquilo ou da menopausa, eu não posso avaliar enquanto homem do sexo masculino a fisiologia feminina. Então eu não tenho como avaliar plenamente aquilo que eu não vivi, aquilo que não é próprio da minha característica, aquilo que não é próprio do lugar onde eu estou, ou aquilo que não é da minha própria natureza fisiológica, entende? É isso que o Pierre Bourdieu está dizendo. Nós precisamos entender para avaliar o lugar onde eu estou, né? O que eu passei nessa vida, o que eu reuni nessa vida, as perdas e ganhos que eu tive, para poder entender qual é a minha capacidade de avaliar plenamente aquilo que eu estou julgando, aquilo que eu estou emitindo parecer, né? É importante a gente pensar isso. Então, ó, não há igualdade de posições nessa sociedade. Não há igualdade por quê? Porque nós somos desiguais enquanto seres humanos, nós somos desiguais na fisiologia, nós somos desiguais na nossa personalidade. O hábito meu não é igual ao hábito seu. Nós somos desiguais economicamente falando. Nós podemos ter desigualdades educacionais, desigualdades econômicas, desigualdades políticas, desigualdades de acesso à cultura. Então, nós somos desiguais por quê? Porque nós somos seres humanos distintos, de fisiologia distinta, com contextos distintos, com famílias distintas, e que cada um vai construir o seu próprio hábitos dentro desse arcabouço social, mas cada um vai ter a sua própria formação. Nós não temos nem irmãos gêmeos que nasceram do mesmo útero que são iguais, né? Então nós somos desiguais por natureza, por acesso a benefícios e a direitos, né? Por aquilo que eu escolhi fazer, por aquilo que eu não escolhi. Então, em razão disso, nós reunimos uma série de desigualdades ao longo do nosso processo histórico. E o Max Weber, né, que é também um dos sociólogos aí da sociologia clássica, ele vai falar para nós que a relação do indivíduo social e a sociedade é através da ação social. Então é o ato de alguém comunicar, de se relacionar, de fazer escolha, da gente nutrir expectativas a respeito daquela escolha, daquela decisão, né? O termo outros, né, de acordo com o Max Weber, ele pode significar tanto o indivíduo como vários indivíduos, né? Então as ações sociais para o Max Weber, elas são circunstanciais para a gente entender toda essa trama social, toda essa relação social. E o Max Weber separou para a gente 4 tipos de ação social. 2 racionais e 2 irracionais.
As duas racionais, ação social racional com relação a fins, que é aquela que eu tenho um planejamento e eu planejo aquilo que eu quero conquistar. A ação social racional com relação a valores, então tem a ver com os meus valores, a formação ética, moral, religiosa. E as duas que são irracionais, que são as ações tradicionais, que é aquelas que a gente faz por pura tradição, costume, hábito, e as afetivas, que são aquelas que a gente toma por impulso, de ciúme, de ódio, de inveja, né? E aí a gente bate em alguém que está lá conversando com a pessoa que a gente ama, né? Ou a gente vai lá e comete uma agressão, ou tem uma fala violenta, deslocada por conta de uma pessoa que a gente tem uma mágoa dela, por exemplo. Então são ações impensadas, ações que a gente não pensa muito bem antes de realizá-las, né? E agora, para a gente encerrar, então, o conceito de socialização. A socialização são essas várias relações sociais que nós mantemos, entrelaçamos ao longo da nossa vida, nos vários grupos sociais aqui representados pelos bonequinhos aí, né? Então o bonequinho vermelho é o grupo da família, o amarelo é o grupo da escola, o roxinho é o grupo do inglês, o verdinho é o grupo da academia, o laranjinho é o grupo da igreja. Então, os vários grupos que nós relacionamos, mantemos relações de troca, essas várias relações que nós vamos mantendo ao longo da nossa vida, do útero materno até na hora de morrer, equivale àquilo que para a sociologia é o processo de socialização. A socialização primária é aquela que acontece de forma básica, são os elementares, andar, comer, vestir, aprender a fazer cocô, escovar dente, tomar banho, respeitar os mais velhos, principalmente hábitos formados pela nossa família. A socialização primária vai até ali o finzinho da adolescência. Inicia-se então a socialização secundária, já com uma relativa fase adulta, em que a gente já tem a possibilidade de assumir responsabilidades maiores. Então, quando eu tenho um emprego, um chefe, quando eu vou cuidar de uma família, quando eu passo num concurso, quando eu vou para a universidade, quando eu tenho responsabilidades de pagar as minhas próprias contas, essa seria propriamente a socialização secundária. No entanto, há exceções. Nós podemos antecipar a socialização secundária. Ela vai acontecer, por exemplo, numa gravidez precoce. Com 14, 15 anos eu vou ter filho. Nesse caso, eu vou entrar numa socialização secundária precocemente, porque agora eu tenho uma vida para cuidar. Eu tenho um filho para tratar. Eu tenho responsabilidade de criação com o meu filho, com o meu bebê, né? Ou, no caso da pessoa se tornar, por exemplo, um arrimo de família. Perdeu ali o pai, a mãe, alguém, e aí essa pessoa agora vai ter que assumir o negócio da família, ela vai ter que cuidar dos irmãos mais novos, ela vai ter que ir para o comércio, por exemplo, da família, para a empresa da família, ela vai ter que se virar na maneira de continuar pagando as contas da casa e cuidando e ajudando a educar os irmãos mais novos. Nesse caso também nós podemos antecipar a socialização secundária, tá bom? Eu espero que essa videoaula tenha contribuído com o seu estudo, é um tema muito importante, tanto para estudo ligado à escola básica, à universidade, mas também aos concursos públicos, e eu espero que você tenha gostado, dê um like aí para nos ajudar a mandar essa videoaula para mais pessoas. Tudo de bom, um grande abraço, até a próxima videoaula.